Afastada marota, né? Deixa tu edita de boa, né? Beleza. Só avisando aí, quando puder começar. Vê como é que fica a imagem. Deixa eu sentar pra cá. Tá muito em cima não? Aqui. Ficar de frente não é melhor, mas beleza, vamos lá. Bom, passaram aqui que inicialmente eu preciso fazer apresentações. Eu sou Marcelo de Arruda, sou graduando em Relações Públicas e Administração de Empresas, sou especialista de investimentos pela Associação Nacional de Profissionais de Mercado Financeiro e hoje vou apresentar o tema de anatomia do Estado. Mas antes queria saber o nome e o curso de cada um de vocês para situar para conversas posteriores à palestra. Gustavo, Assistente de quinto período. Natália, Ciência Social, quinto período. Islã, Filosofia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto período. Câmara, primeiro período de Pedagogia. Quem consegue ver tudo? Primeiro período de Direito. Orientação do período. Justiça, primeiro período de Estado. Primeiro período de Estado. Aí eu chamava. Direito, filosofia e direito. Áreas de ciências sociais. Surpresa, no curso de escola austríaca não tem quase pouquíssimos economistas, né? Então realmente está atraindo pessoas dessas áreas. Na aula de hoje, da anatomia do Estado, é justamente uma aula que a gente vai sair um pouco do campo da ciência econômica. É o campo da escola austríaca, a obra do Rothbard, que trata mais de teoria política. Isso é mais uma questão ideológica, da visão liberal mesmo, em relação ao Estado. Dito o nome da apresentação sendo Anatomia do Estado, a gente não vai se restringir à obra Anatomia do Estado, porque a Anatomia do Estado ela é apenas um ensaio do Rothbard, de cerca de 50 páginas, um pequeno ensaio mesmo. Então, ela vai ser só uma parte da apresentação e eu vou trazer uma série de insights de outros autores e também insights meus em relação ao Estado. A apresentação vai ser dividida em quatro partes. No primeiro ponto, só vou fazer uma introdução do que é um liberal. Na segunda, tratar da anatomia do Estado em si. Na terceira, por que o livre mercado é uma forma de organização social superior ao Estado. E na quarta, tratar das objeções mais comuns de quando você apresenta as ideias liberais contrárias à existência do Estado, como se argumenta em relação a elas. Claro, na devido tempo e profundidade que vai permitir o período dessa aula. Bom, a primeira coisa que eu queria tratar é que quando a gente entra nessa temática do anatomia do Estado, Rothbard, é normalmente associado aqui no Brasil como libertarianismo, libertário, né, anarcocapitalista. E essa questão de liberal e libertário
eu acho importante salientar que ela é apenas um erro brasileiro de separar liberal e libertário. Por quê? O termo liberal, nos Estados Unidos era liberal, ele foi tomado pelos democratas americanos, que é a esquerda americana, o que acabou confundindo, né? Que era liberal não era democrata americano. Então eles criaram o termo libertarian. Acontece que aqui no Brasil, a esquerda nunca tomou o termo liberal para eles. Então, a gente acabou traduzindo também o termo libertário lá nos Estados Unidos, sendo que existiu o termo liberal para cá. E as pessoas erroneamente costumam colocar, não, liberal é quem defende o Estado mínimo, libertário é quem defende o fim do Estado. Não existe isso. Realmente na concepção, Milton Friedman é chamado de libertário, Hayek é chamado de libertário, e as pessoas são de Estado mínimo. Então, o que eu vou tratar aqui não é uma ideologia diferente do liberalismo que vocês já estão conhecendo aqui, de Estado mínimo. É o mesmo liberalismo. Porém, é um liberalismo que ele passa por um processo histórico de reavaliar as suas próprias teses. A questão é essa. Ele procura se reavaliar, ver os pontos fracos dele para melhorar como um pensamento. Ele tem um senso crítico. Então, de onde surge esse liberalismo, né? Ou o que seria o liberalismo clássico? O liberalismo clássico, ele tem sua origem nas revoluções inglesas, né? Que na Inglaterra, o liberal surge em oposição à velha ordem. A velha ordem era basicamente o governo absolutista, onde o rei tinha poderes absolutos e criou um regime extremamente controlado, regulado, onde ele criava monopólios para as pessoas mais bem conectadas ao rei. E ele legitimava o seu poder com uma relação com o sacerdócio. Então, os liberais entraram em oposição a esse excesso de autoridade que o rei possuía e buscaram liberdade no campo individual e no campo econômico. As pautas liberais clássicas apenas passaram parcialmente, mas foram suficientes para a derrota do feudalismo, do absolutismo, da escravidão, para a chegada da Revolução Industrial. Esse foi o campo histórico que criou a base do liberalismo. E essas pautas liberais, elas tinham uma série de princípios que a formam. E eu vou citar aqui o que eu considero mais relevante. Uma coisa que é sempre associada ao liberalismo é a ideia de propriedade privada. Mas o que é a propriedade privada? De onde ela surge? Propriedade privada, eu não estou falando de uma empresa, primeiramente. Propriedade privada, ela nasce da autopropriedade. Eu sou dono do meu próprio corpo. Por ser dono do meu próprio corpo, eu tenho a propriedade de fazer o que bem entender com ele, tomar as decisões que eu quiser, desde que eu não atinja a propriedade de outra pessoa. Sou dono do meu corpo, dono da minha mente, sou dono das coisas que eu obtenho fruto da minha mente e do meu trabalho. Então, por eu ter essa propriedade, eu tenho também uma liberdade individual, já que eu sou dono de si. E essa liberdade só é limitada pela liberdade do outro, ou seja, liberdade realmente irrestrita, no campo de liberdade individual e econômica, que no decorrer da apresentação eu vou trazer alguns exemplos de por que elas são inseparáveis. Outro princípio liberal é a igualdade. Normalmente as pessoas não pensam, o liberal não pensa em igualdade, mas ele pensa, é essencial, porque a igualdade que o liberal pensa é a igualdade entre os homens, é a igualdade de autoridade entre as pessoas, que ninguém pode fazer algo que nenhuma outra pessoa poderia fazer em tais circunstâncias, que é algo que vocês também vão perceber na relação de como o Estado acaba com essa ideia de igualdade entre os homens. E no campo econômico, a gente pode associar o liberal a uma ideia de livre mercado, no sentido que ele é contrário a monopólios, ele é favorável a uma livre concorrência, a um livre empreendedorismo. Por quê? Porque a ideia de um monopólio, ela é basicamente uma ideia de antiliberdade. Para o empreendedor, porque ele não pode empreender naquele setor, porque ele é regulado criando monopólio, e é também para o consumidor e para o trabalhador, porque restringe as opções que as pessoas voluntariamente poderiam escolher. Então, o monopólio é sempre perigoso à sociedade, porque quando existe um monopólio,
é o monopolista que domina a sociedade, não a sociedade que domina as organizações. E por último, normalmente o liberalismo é associado à ideia de Estado mínimo. A ideia é que o Estado liberal seria um Estado enxuto, focado na proteção da justiça e da segurança, protegendo a liberdade e a propriedade das pessoas. Pensando em escola austríaca, que é o tema do curso, a gente pode ver que o Hayek, o Mises, eles eram defensores de um Estado mínimo. No entanto, as suas obras, os conceitos que eles criaram, podem levar à noção de por que o Estado deveria ser exterminado. E também é preciso entender o contexto de que Mises e Hayek, defendendo o Estado mínimo, já era uma posição extremamente radical para a época deles, já que eles conviveram com o fascismo, com o nazismo, com o socialismo. Então, era uma época de apreciação do Estado máximo. Então, você chegar com a ideia de Estado inexistente, você simplesmente não seria levado a sério na discussão política daquela época. Entrando agora na obra do Rothbard, a obra do Anatomia do Estado. O primeiro capítulo da Anatomia do Estado, Rothbard só quer deixar claro o seguinte: o que o Estado não é. E por que a democracia não é um elemento que define legitimidade ou moralidade de alguma coisa. Por que isso do que o Estado não é? Porque ele parte do mito de que as pessoas geralmente imaginam que o Estado somos nós. As pessoas olham o Estado, olham o governo e pensam, é a nossa representação. Mas o Rothbard começa a questionar. Você não precisa de tanto tempo para você perceber que o interesse do Estado, do governo que te representa, é quase sempre contrário aos interesses da sociedade. A sociedade odeia o próprio governo. A sociedade questiona o próprio governo. Então, a ideia que o Estado somos nós é como dizer assim, somos nós que desapropriamos a moradia dos mais pobres para construir um estádio. Somos nós que tiramos nosso dinheiro para financiar o Ike Batista. Somos nós que apertamos o gatilho para matar um jovem negro inocente. Ou então, num elemento mais radical, os judeus, eles não morreram, eles não foram mortos. Eles cometeram suicídio, porque eles eram o Estado e o Hitler foi eleito democraticamente. Então, essa noção de que o Estado, porque ele é democrático, ele é as pessoas, é errada. O Estado é sempre um grupo de pessoas que tem interesses contrários à da sociedade, que é o que vai ser mais claro no decorrer da apresentação. Mas as pessoas vão comentar, não, Marcelo, mas existe a democracia, a maioria escolheu aqueles representantes e legitima. Mas pensa o seguinte, existe algum campo no nosso elemento social que a gente diga que a maioria votar sim torna algo belo e moral? Porque a democracia é o quê? 50% mais um. É isso que define que algo é legítimo ou não? Vamos pensar o seguinte, a gente faz uma votação aqui, vocês vão votar para me assaltar. 70% define que é legítimo me roubar. Isso torna um ato moral? Não. Vocês são a maioria de criminosos. Pensando num caso político. O governo de Alagoas vai decidir se é necessário criar um novo imposto para reestruturar as usinas do João Lira, que estão em estado de necessidade. Então, 60% da sociedade concorda que tem que criar esse novo imposto, que ele está precisando de dinheiro. É legítimo aqueles 30% que votou contra pagar a conta de algo que eles não queriam voluntariamente financiar? Democracia baseia que sim, mas não existe nenhum elemento na sociedade que defina que isso é moral. Então, para entender o que é que o Estado é, então, a gente tem que entender o que é riqueza. Porque, para entrar na concepção do Estado, o Rothbard define os modos de se obter riqueza. E o modo de se obter riqueza começa pelo estado natural do homem. Como nasce o homem? Pobre. O homem nasceu sem roupa, sem nada, só com sua autopropriedade, sua liberdade e sua mente. Então ele começa a interagir com a natureza, começa a colher, começa a caçar, começa a produzir. E isso ele permite a sua subsistência. Com o tempo, ele percebe que trocando com outros homens, com outras pessoas, ele fica mais rico. Porque ele lá
se especializou em colher maçãs. E tinha um cara que obtinha galinhas. Quando eles trocavam, passava a ter maçã e galinha. Então, com isso, com essa troca, eles ficavam mais ricos. Porque a troca acontecia da seguinte forma: você só faz uma troca voluntária a partir do momento que você considera que naquela troca as duas partes vão sair ganhando. Naquele momento eles podem julgar correto. Pode ser que você considere que comprou um produto não tão legal, mas naquele momento você pensou que sim. E depois você dificilmente vai refazer uma troca que não foi legal. Então o voluntarismo vai permitir esse aumento de riqueza das pessoas. Franz Oppenheim define esse modo como modo econômico de se obter riqueza, comércio. Porque o comércio é a forma ideal de se obter riqueza adequada à visão de sociedade. Porque sociedade é um conceito que vem de societas. Societas é o conceito de sociedade que significa algo voluntário. Por quê? Estamos aqui socializando, porque estamos voluntariamente aqui. Se eu estivesse roubando vocês, eu não estaria socializando, estaria agredindo. Então, a concepção de que o comércio é a forma civilizada, é a forma social de se obter riqueza. Mas ela não é a única forma de se obter riqueza. Existe um segundo modo, que é chamado modo político. E como acontece o modo político? Ele, diferente do modo econômico, que produz para então trocar, o modo político ele espera você produzir para então roubar. Ele é baseado pela ameaça de coerção ou pela própria coerção para se tomar a riqueza de determinada pessoa. Dessa forma, ele nunca vai adicionar riqueza à sociedade, porque ele não criou. Isso está só realocando. Dependendo da forma como ele gasta esse dinheiro, ele não criou riqueza. Então, isso você começa a perceber na ideia de Estado, de que ele é para poucos. Porque, pense só, se o Estado roubasse de todos e devolvesse a todos, ele teria feito nada. Digamos, roubei R$2 de cada um, depois devolvi R$2 para cada um, fez nada. Então, necessariamente o Estado tem que roubar de todos e entregar para poucos. Porque essa é a origem parasitária do Estado. Porque o Estado é incapaz de produzir riqueza por ele mesmo. Ele precisa que o setor privado crie alguma forma de riqueza para que ele obtenha os impostos para sobreviver. Então, há a noção muito clara de que o Estado não possui recursos dele. Todos os recursos do Estado são tirados de outras pessoas. Então, com essa concepção de que algo é voluntário e de que algo é baseado por ameaça de agressão, é que você vê a questão da imoralidade do Estado, que o Estado é um ente agressor, além de um ente parasita. O Stefan Molyneux define a separação a partir da ideia do sexo romântico e do estupro. O modo econômico seria o sexo romântico. As pessoas decidiram voluntariamente interagir daquela forma. Já o Estado seria o estupro, porque ele, pela ameaça de coerção ou pela coerção, ele busca obter o mesmo ato que o modo econômico consegue. Então, falar em função social do Estado seria o mesmo que falar da função romântica do estupro. São oxímoros. É impossível uma concepção de sociedade baseada na agressão. Então, no capítulo seguinte, o Rothbard começa a questionar: mas então, como é que o Estado se eterniza, se ele é algo baseado em agressão? Como é que o Estado conseguiu permanecer? E isso, o Estado utilizou diversas formas no decorrer da história para se legitimar. Uma forma é se associando a pessoas bem conectadas na sociedade, como grandes produtores na sociedade, grandes militares, pessoas do campo religioso e também criando ideólogos intelectuais que queriam criar conceitos favoráveis à legitimação do Estado. Eles intelectuais poderiam atuar porque eles queriam benefícios com a elite política ou porque eles genuinamente acreditavam que o Estado poderia ser bom. Então, um exemplo disso é na época da Velha Ordem, que eu discuti aqui, de que o Estado, cooptando o sacerdócio, criou o conceito de que o rei era o representante de Deus na Terra. Logo,
os seus atos eram legitimados pela sociedade e era muito mais difícil a sociedade ter meios de questionar a autoridade política. Existem diversas formas do Estado de se legitimar. Alguns apelam mais para um apelo nacionalista, porque diz que o Estado somos nós, você é brasileiro, ame ou deixe. Então, são diversas formas que o Estado cria discursos para parecer que a agressão dele não é algo tão claro. Mas então, como é que o Estado então se expande? Como é que o Estado transcende seus limites? Agora já pensando num período de Constituição. Porque vamos voltar à ideia do liberalismo clássico. O liberalismo clássico espera que o Estado se mantenha mínimo. Tudo bem, ele criou uma Constituição para isso. Vamos pensar, a Constituição dos Estados Unidos. É uma Constituição puramente liberal clássica, baseada na ideia de que o Estado ia limitar os seus poderes, não se tornar uma grande arma opressora à sociedade. E o que é hoje o Estado do país Estados Unidos? É um Estado gigante que não é opressor e agressor apenas aos moradores do seu país, mas a diversos países que nem sequer ficam perto. Então, como é que a Constituição não conseguiu conter os poderes do Estado? Aí um conceito que o Hoppe traz de que a relação de contrato entre sociedade e Estado não existe de fato. Porque pensa o seguinte: qual é o nosso contrato com o Estado? Não existe os serviços que o Estado deve prestar para a gente, não existe o preço que a gente deve pagar ao Estado, não existe nada que diga ao Estado, olha, se eu não cumprir direito, vai acontecer isso e isso comigo. Não existe. Não existe nenhuma forma de você quebrar o contrato caso ele não cumpra. Então, todas as regras do contrato do Estado com a sociedade é definido por ele mesmo. Ele define o preço que vai pagar, ele define o que ele vai fazer, ele define o que vai acontecer com ele se ele não fazer, porque é nada. Nunca vai acontecer nada com o Estado. Então, por essa falta de qualquer contrato de relação jurídica entre sociedade e Estado, que ele se torna um prestador de serviço que tende a aumentar o seu poder. É completamente diferente de uma relação jurídica com um prestador de serviços de verdade. E aí eu trago uma parábola do livro The Problem of Political Authority, do Michael Hammer, que ainda não possui tradução aqui, mas é uma parábola que traz uma ideia interessante, que ele começa a questionar justamente como as justificativas do Estado, se fosse uma pessoa, seriam extremamente ridículas. Pensando no caso que uma empresa, um mercado, uma pessoa naturalmente consegue se justificar fazendo um ato de uma empresa, digamos. Eu, como pessoa física, consigo realizar trocas comerciais. Eu, como pessoa física, consigo justificar publicidade, fazendo isso propaganda de nós mesmos diariamente. Não necessariamente falando, mas com a roupa, com a maquiagem, com diversas formas fazendo publicidade no sentido de nos botar no melhor holofote. Então, tudo que uma empresa faz, uma pessoa faz. Já nós, como pessoas, não fazemos o que o Estado faz. Somente criminosos. Então, vamos pensar nessa parábola. Vocês vivem num bairro com problema com criminosos. Um bairro típico de Maceió. Então, o que acontece? Eu vejo isso uma oportunidade para agir. Eu compro uma arma, me visto de Batman e jogo quem eu julgo como criminoso no porão da minha casa. E começo a fazer isso por um tempo. Depois, eu passo na casa de cada um de vocês e digo, vocês estão me devendo dinheiro porque eu não vou fazer isso de graça. E vocês ficam sem entender. Porque não existia nenhuma relação de contrato entre vocês e eu. Mas aí que eu trago as justificativas dos intelectuais do Estado. Falar, peraí. Segundo a justificativa do Hobbesiana, se não existir o Batman agindo, esse bairro vai ser um caos. As pessoas não vão conseguir cooperar. Só vai haver guerras. E só pode existir eu como Batman porque eu sou o monopólio legítimo de ser o Batman desse bairro. Aí o cara pensa, não é convincente. Então, peraí. Criou outro argumento. Rousseau criou um argumento para mim também. Existe um contrato social que vocês nunca assinaram que me dá o direito de ser o Batman. Então vocês devem me pagar. Então vocês começam a perceber, cara, isso não faz nenhum sentido, você é louco. Mas é justamente esses conceitos que justificam o Estado hoje.
Quando você critica o Estado, a pessoa, não, mas tem um contrato social. É um contrato social que você nunca assinou e que realmente não segue aqueles critérios que o Hoppe comenta. Então, como é que pode os agentes do Estado ter a legitimidade, a autoridade que o resto da sociedade não possui? Eu não posso tomar a riqueza, a propriedade de outras pessoas. Por que o agente da Receita Federal pode? Porque ele é um ser humano diferente do resto da sociedade. E essa questão da desigualdade de autoridade, essa ideia de que o Aécio, a Dilma, Jean Willis, Bolsonaro, essas pessoas são seres iluminados que podem decidir sobre a nossa vida, sobre o nosso dinheiro, é que cria todas as injustiças. Porque a partir do momento que você possui poderes acima da sociedade, é que você pode beneficiar pessoas, você pode criar privilégios, criar injustiças e não sofrer consequências disso. Então, uma provocação que o Roderick Long faz nisso é de que é curioso que as pessoas que dizem defender a igualdade são pessoas que defendem um Estado grande. Sou de esquerda, é socialista, defende a igualdade, defende um Estado grande para gerar a igualdade. Mas ele não percebe que essas pessoas que vão criar a igualdade, esses políticos e burocratas responsáveis por criar tal igualdade, vão ser uma elite dominante na sociedade. Vão ser as pessoas que vão dominar o dinheiro, que vão dominar as ideias, que vão dominar todas as decisões da vida em sociedade. Então, o político burocrata não está em situação de igualdade com a Dona Maria. Então, como é que ele justifica isso? Não existe nenhuma forma. Então, o conceito de igualdade é um conceito realmente liberal, um conceito que as pessoas deveriam ser iguais. Então, já saindo agora do campo do ensaio da anatomia do Estado, a gente começa a questionar o seguinte: o Estado cria os problemas que ele diz solucionar. O Estado diz: olha, eu combato o assassinato privado, mas, no entanto, o Estado é responsável pela maior parte dos homicídios, seja pelas suas forças armadas, seja pela polícia ou pelos grandes genocídios que foram as guerras. Então ele realmente não se importa com o assassinato. O Estado diz: eu proíbo o roubo privado, mas ele quem nos rouba diariamente. Então a ideia do Estado não é que ele proíbe algo porque ele é contra. Ele proíbe porque ele quer ter o monopólio do crime na sociedade. Então, além disso, dessa questão imoral do Estado, ele é um péssimo prestador de serviços. Nada funciona pelo Estado. E por que isso acontece? Porque o Estado atua a partir de um monopólio forçado. Antes de a gente pensar num serviço estatal, vamos pensar num serviço comum ao setor privado. Vamos pensar num fabricante de sapatos. Esse fabricante de sapatos ganha um poder típico do Estado. Ele ganha um monopólio forçado. Então, eu sou fabricante de sapatos. E eu sou o único fabricante. Vocês vão estar andando descalços, isso é algo bem ruim, né? Existe a necessidade de comprar um sapato. Eu, como único fabricante, qual o incentivo que eu tenho de cobrar barato de vocês? Sabendo que vocês só vão poder comprar de mim. Nenhum incentivo. Eu vou cobrar o máximo que vocês podem pagar. Qual incentivo que eu vou ter de oferecer um ótimo sapato, sabendo que só eu vou poder oferecer sapatos? Nenhum. Vou oferecer qualquer coisa que vocês aceitem. Então, a ideia do monopólio forçado é como o Estado atua. Você bota seu filho na educação pública. Não funciona? Pague seu imposto por isso. Porque você não tem como desistir desse contrato. Você vai pagar dessa maneira. E, de certa forma, o Estado ser ineficiente é o que justifica ele obter o seu dinheiro. Por quê? Se a educação está ruim, se a saúde está ruim, o que é que o Estado vai argumentar? Ele vai falar, que nem empreendedor, não, eu vou inovar, vou mudar. Não, ele fala, olha, a educação pública está ruim, preciso mais dinheiro em educação, preciso roubar mais de vocês. Então, se ele fosse eficiente, ele não teria essa desculpa. Ele precisa ser ineficiente. Aí vocês vão dizer, então, se a gente botar um novo CEO que seja um santo nessa fabricante de sapatos, vai funcionar. Não vai. Por quê? Não vai existir
oferta e demanda, não vai existir nenhum sinal de que essa pessoa possa gerir essa empresa, porque ela é um monopólio. Isso é algo que vocês vão ver bastante na aula do problema do cálculo econômico do socialismo. Então não vou entrar em detalhes, mas basicamente, ainda que a pessoa tivesse melhores intenções, ela não conseguia gerir algo de que ela não recebe feedback da sociedade, ela não existe sinal de lucros e prejuízos. Como é que você mede a qualidade de algo que as pessoas são obrigadas a pagar? Não se consegue. Então, o que a gente pode fazer com isso é jogar o ônus da questão a quem defende o monopólio estatal. Geralmente você defende a livre concorrência, as pessoas vão falar, mas esse negócio de livre concorrência é perigoso e tal. Você tem que questionar, peraí, mas quando é que o monopólio forçado é superior à concorrência? Quando é que o monopólio forçado é melhor do que o empreendedorismo, do que a concorrência? Não é. É a pessoa que tem que responder isso, não você. Tudo bem, mesmo argumentando isso, vão ter pessoas que vão falar, mas espera aí, Marcelo. O Estado, ele tem uma função de redistribuição de renda. E, de fato, nenhum liberal pode questionar isso. O Estado redistribui renda. Ele tira dos pobres e dá para os ricos. Quem defende os impostos, geralmente pensa que é o Robin Hood. Ele pensa, nossa, estou tirando dos ricos, entregando para os pobres. O problema é que essa pessoa não lê o Robin Hood. Porque o Robin Hood, ele tirava o dinheiro que o rei roubava da sociedade e devolvia para ela. Então, quem defende maiores impostos não está do lado do Robin Hood, está do lado do rei João. É isso que precisa ficar bem claro. Robin Hood era um liberal anarcocapitalista. Então, você tem que pensar o seguinte. Esses impostos servem o quê? Para você criar uma estrutura onde a polícia rouba mercadoria de ambulantes, criar uma estrutura onde o Estado protege a Oi. É um Estado realmente onde quem se beneficia são as corporações. Então, o Estado para os pobres, ele é um cínico. Ele cria uma série de barreiras via burocracia, barreiras via tributação, barreiras que impeçam ele de sair da pobreza. Então, o Estado quebra a perna dos mais pobres, dá uma muleta e diz, sem mim você não conseguiria andar. Então, ele é um cínico, imoral. Então, o Roderick Long, ele entra no ponto de que como são as corporações que são as amigas do Estado. Geralmente, pessoas socialistas, erroneamente, colocam os liberais como amigos das corporações. A ideologia liberal é a ideologia de grandes empresários. O que não faz nenhum sentido, porque a maioria das corporações, elas são contrárias ao livre mercado. O livre mercado seria difícil para elas, porque permitiria livre concorrência, porque iria diminuir sua capacidade de ser a líder do mercado. Mas você pensa, não, mas existem agências reguladoras que foram criadas para proteger a gente. Tudo bem, vamos pensar um pouco nisso. Você tem lá um setor que tem concorrência. Cria uma agência reguladora que vai ter o poder de regular, de interferir na relação de concorrência desse mercado. Você é uma grande empresa. Ao invés de você alocar recursos em inovação, melhores serviços, melhores produtos, você percebe, olha, se eu capturar aquela agência reguladora para que ela crie regulações, leis, privilégios que mantenham minha participação no mercado e dificulte qualquer entrada de concorrentes, vai ser muito mais benéfico. Então, a agência reguladora cria essa relação no mercado. E isso, a gente pode pegar qualquer exemplo prático. Nenhum ambiente regulado é superior a um ambiente de concorrência. Olhar empresas reguladas. A gente tem a Oi, a Claro, a TIM, são regulados. Quem não é regulado? O WhatsApp e o Telegram. O que é que funciona melhor? A gente tem regulado a Sky, né, a NET. O que a gente não tem regulado? Netflix. O que é que funciona melhor? A gente tem regulado os táxis, os ônibus. Não tem regulado o Uber. O que é que funciona melhor? Então, você começa a perceber o seguinte: a agência reguladora está para proteger, mas não é para proteger os consumidores, é para proteger a corporação dos consumidores. Ela quer proteger o monopólio, o oligopólio. O que acontece? Vai existir aquele argumento de dizer,
Tudo bem, mas isso é culpa do empresário. O empresário corrompe o Estado é bom, o empresário que o corrompe. Mas o que é que acontece? Essa lógica é totalmente o contrário. Por quê? Como é que o empresário vai comprar favores de um burocrata que não tenha favores para vender? O empresário só compra porque o Estado se mete na economia e tem condições de criar desigualdade e monopólios. Seguindo a via liberal de retirar poderes dos burocratas, tirar poderes dos políticos, o Estado não teria poder de intervir e criar injustiça. Se o Estado não tem poder de intervir na economia, nenhuma corporação teria como comprar um político, um burocrata, simplesmente porque eles não teriam favores para vender. Então, a corrupção, ela é apenas um sintoma. As pessoas costumam atacar a corrupção. Não, tem que acabar com o financiamento privado, começa a atacar isso, que é um sintoma. Mas a doença é o poder político. Só vai curar resolvendo isso. E aí a gente entra na terceira parte dessa apresentação, que é justamente a gente trabalhar. Mas o que é então um Estado de livre mercado? Se o Estado é baseado de fato em agressão, se o Estado é um monopólio forçado que não funciona. Então, esse livre mercado ele é uma alternativa superior. Por quê? Livre mercado é justamente a ideia de que existiria um ambiente sem barreiras regulatórias, onde não existiria subsídios, privilégios, onde existiria livre concorrência. Dessa forma, as empresas e as pessoas iriam obter riqueza pela capacidade de gerar valor à sociedade e não pela capacidade de ter conexões políticas. Então, os monopólios seriam eliminados. O setor privado, ele não é visto como bom para o liberal porque ele é privado. Ele só é visto como bom quando existe livre concorrência. Uma empresa privada, que é um monopólio, que é um oligopólio, ela é tão inimiga do liberal quanto o Estado, porque ela vai buscar de todas as maneiras manter o seu privilégio. E você começa a perceber que mesmo no ambiente regulado, restrito, como o do Brasil, o setor privado ainda é muito mais eficiente que a iniciativa pública. O IBGE fez uma pesquisa em 2013 que constatou algo muito simples. Os mais pobres têm uma quantidade de acesso a TVs, a celulares e outros bens privados muito mais fácil do que a saneamento básico. Então, o setor privado, com o objetivo de lucrar, consegue chegar aos mais pobres com muito maior facilidade do que o público gratuito de qualidade. Então, o livre mercado, ele é bom para todos os campos da sociedade. Ele é bom para o empreendedor, porque o empreendedor não vai mais ter barreiras à sua atuação. Ele é bom para o consumidor, porque o consumidor agora pode controlar o empresário da seguinte maneira: lucros e prejuízos. Você vai num restaurante, não gosta de comida, não gosta do garçom, você deixa de ir para lá, vai para outro e pune aquele empresário com um prejuízo. Com o seu dinheiro você vai mandando os sinais de que as pessoas devem servir bem às outras. Então, quanto mais concorrência, menor o poder do empresário de controlar você e maior o poder dos consumidores para que as empresas sirvam bem a elas. E também é bom para os trabalhadores, porque a partir do momento que monopólios são eliminados, a partir do momento que existe mais fase de empreendedorismo, as pessoas ficam menos reféns de empregadores, exploradores, empregadores desonestos. Porque hoje existem lugares que a cidade é dependente de uma grande empresa. Então a pessoa vai sofrer diversos abusos e simplesmente só tem aquilo. No ambiente de livre mercado, ela vai ter um poder de barganha e poder migrar para outra empresa ou também montar seu próprio negócio. Então, abusos em trabalho também vão diminuir consideravelmente. Essa questão da liberdade econômica, ela também pode se relacionar com ideias de minorias. A gente pode pensar no caso das mulheres. Existem leis em diversos países que são diferentes para mulheres e para homens. Um exemplo, na Índia, com as mulheres da religião hindu, que criam uma série de restrições para elas entrarem no mercado de trabalho. Mesmo, por exemplo, o marido dela morrendo, ela não pode herdar as propriedades dele.
Então ela nunca pode ser dona do seu próprio dinheiro, do seu próprio capital, ser uma empresária. É impossível. Então o que isso significa? Isso não é restrição apenas econômica, porque liberdade econômica é separada de liberdade individual. Se a mulher não pode ser dona do seu próprio dinheiro, isso vai fazer com que nos seus relacionamentos ela fique muito mais suscetível a aceitar relacionamentos abusivos, porque ela não tem mais autonomia de ser dona do próprio dinheiro e para sobreviver acaba aceitando um homem que vai manter aquela situação. Então, mas na Índia ainda é coisa muito grande de hindu. Então, quanto mais liberdade econômica, a mulher podendo ser dona do seu próprio dinheiro, mais liberdade individual ela tem. Ela não tem que aceitar esse tipo de relacionamento. Então, isso é uma ideia de que o livre mercado, ele não vai atuar na questão as pessoas vão ser mais ricas. Não, as pessoas vão ser mais livres. Existe também um ponto que nem tudo precisa ser solucionado pelas empresas. A ideia do liberalismo não é ser a utopia de que os problemas vão acabar. Os problemas vão existir, mas serão menores que os problemas atuais. E a gente vai ter um sistema de lucros e prejuízos, sistema de feedback, que as pessoas vão buscar sempre a resolver. Enquanto o Estado não. Eles têm programas dele que simplesmente não funcionam e a gente continua pagando por eles. Outro papel do liberalismo é trazer a importância da sociedade voluntária, a importância das ONGs, das pessoas na sociedade. Vamos pensar em pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas necessitadas, pessoas com deficiência, que uma empresa talvez não consiga criar uma maneira lucrativa de cuidar delas. Então, emerge a importância das ONGs, porque ao invés de a gente terceirizar a nossa responsabilidade para o Estado dizer, olha, em uma situação difícil, o Rui Palmeira devia fazer algo. Eu não vou fazer nada, mas o Rui Palmeira devia fazer algo. Então, quando não deixa de existir, não existe mais Rui Palmeira, não existe mais prefeitura, não existe mais o Estado, ou é você, ou é ninguém. Claro que algumas pessoas não vão querer ajudar, mas existem aquelas pessoas que realmente se importam. Então, digamos que essas pessoas montam ONGs para cuidar dessas pessoas. O que acontece? Porque uma ONG é muito melhor do que o Estado. Porque na ONG, surge lá uma ONG na sua comunidade para cuidar de uma pessoa pessoas que estão marginalizadas. Você coloca seu dinheiro na ONG, você pode acompanhar diretamente o trabalho da ONG, você pode questionar o trabalho, pode mandar uma série de feedbacks para que ela trabalhe cada vez melhor. E caso não trabalhe, você tem o seu dinheiro para colocar numa instituição melhor. Então, a ONG vai ter uma proximidade da sociedade em resolver os problemas junto das empresas. Ao contrário do Estado, que é onde ele leva as capitais para longe da sociedade, por exemplo, em Brasília, de forma que as pressões ao sistema político sejam cada vez menores. Mas esse tal do livre mercado, como é que ele está hoje no mundo? A ideia é o seguinte, o livre mercado ele não é pleno em nenhum lugar do mundo. Assim como o socialismo não é pleno em nenhum lugar do mundo. Existem níveis de liberdade econômica pelo mundo. Existem dois institutos principais que medem a liberdade econômica anualmente em cada país. Heritage Foundation e Fraser Institute. O que a gente pode perceber? Os países mais próximos da liberdade econômica são países mais prósperos e justos do que aqueles que estão mais distantes da liberdade econômica. Entre os países mais livres, temos exemplos como Hong Kong, Suíça, Canadá, Austrália, Irlanda. Entre os países menos livres temos Cuba, Venezuela, Congo, Zimbábue, Coreia do Norte. Onde é que está o Brasil nisso? O Brasil atualmente é o país número 122 em liberdade econômica, sendo considerado um país majoritariamente não livre. A economia cheia de restrições, regulações, privilégios. Um argumento comum quando você começa a discutir liberdade econômica, setor privado, é aquele estigma próprio das privatizações. Aí, quando você entra numa discussão disso, vocês vão dizer, você quer vender a propriedade do povo aos americanos, você é um entreguista. Aí, a primeira coisa que você tem que questionar, quem disse que a empresa pública é propriedade do povo? Na verdade, o liberalismo, a privatização no modo liberal, é o que garante que a empresa seja do povo. Porque a gente tem que diferenciar uma coisa.
A privatização do PSDB não é a privatização liberal. A privatização do PSDB é uma privatização corporativista. É uma privatização de que, olha, tem uma propriedade pública, a gente vai vender ela para os amigos bem conectados e vai trocar um monopólio para um oligopólio privado, que vai ser regulado, controlado, é isso. A ideia liberal de privatização, eu pego ela a partir de dois autores, o próprio Rothbard e o Milton Friedman. Quando você associa esses dois argumentos, é praticamente impossível o socialista conseguir sair dessa. Por quê? O socialista vai dizer, olha, Petrobras é nossa, Estado somos nós. Você pensa, cara, eu nunca recebi um lucro da Petrobras, eu só pago a conta dela. Então, essa relação não está boa, né, de a empresa é minha. Mas existe uma forma dela ser minha, pela privatização liberal. Como ela acontece? Rothbard diz o seguinte, primeira coisa, o sistema político não pode mais se meter na empresa pública. Acabou de intervenção política, a empresa é propriedade dos seus trabalhadores. Os trabalhadores da Petrobras são os gestores da Petrobras. Já encerra a intervenção política. Mas e a propriedade? Milton Friedman entra. Propriedade do povo. Petrobras é do Brasil? Pega os CPFs do Brasil, cria ações, divide para cada brasileiro. É privatizada, é sociedade de mercado, é ações e é do povo. A diferença é, agora você participa da Petrobras, dos lucros e nos prejuízos. E não por um floreio retórico de que o Estado é o dono e diz, mas a empresa é sua, tem orgulho dela. Ela não funciona, ela é uma porcaria, você paga caro, mas tem orgulho dela, é sua. Então, a ideia liberal também resolve esse problema. Empresas públicas com propriedades legítimas do seu povo. Quando você faz, então, a noção de que o Estado é um agressor, ele é baseado no modo político, que, repetindo, modo político e modo econômico, para quem não estava no início. O modo econômico é aquele onde o comércio acontece. Trocas voluntárias. Você troca porque voluntariamente você sente que as duas partes estão ganhando. O modo político é por coerção, ameaça de coerção. Ou seja, o Estado rouba das pessoas. Isso é uma noção clara. Então as pessoas, beleza, o Estado é um agressor. Você mostra, monopólio forçado. Beleza, monopólio não funciona. Liberdade econômica é melhor. Beleza. A pessoa mesmo assim vai ter um argumento final, vai dizer, mas esse é liberalismo? Ou utopia? Isso daí não tem nenhum país que tenha um Estado mínimo ou tenha um Estado inexistente. Então, refutado. Acabou. Então, o que acontece? Kevin Castro participou de um debate disso, né, contra o Michael Land, que o Michael Land disse, olha, se não existe nenhum Estado que acabou, se não existe nenhuma ideia que o livre mercado superou, então isso é utopia. O Kevin Castro, espera aí. Então, se a gente voltasse no tempo e a gente vai na escravidão, você ia dizer, olha, escravidão, abolir a escravidão, não tem nenhum país que abolir a escravidão. Está refutado. Direitos das mulheres, nenhum país dá direitos para as mulheres. Está refutado. Então, você está dizendo o seguinte, se a liberação é tão boa para os oprimidos, por que os opressores nunca retiraram o seu poder? Tipo, não tem lógica. Então, é o seguinte, as pautas liberais, elas são boas para as pessoas comuns e não para as elites políticas que criam e implementam essas políticas. E também tem a noção do seguinte, há uma parte significante da sociedade que chegou lá, leu o liberalismo e pensou, cara, o Estado é agressor, o livre mercado é melhor, então não tem nem como as pessoas trabalharem essas ideias na sociedade. Mas o ponto que Kevin Castro, que realmente fez com que ele ganhasse esse debate, foi trocar a ideia de utopia. Olha, não existe, de fato, um ambiente 100% de livre mercado. Mas a gente percebe que o livre mercado ele está adequado à visão de sociedade voluntária, sociedade baseada no conceito de societas, e ele está adequado à liberdade econômica de ser mais próspero. Parece que mais liberdade econômica são mais prósperos. Então, a utopia seria não o livre mercado, seria o Estado, porque o Estado nunca precisou se provar melhor. Então, onde dá prova é com o Estado, porque o livre mercado já se provou superior. Então, ele faz a seguinte provocação, que eu peço para vocês pensarem no exemplo, que até agora já soltei isso em alguns debates, não me responderam ainda.
Mostre-me um só Estado em toda a história da humanidade que não era controlado por uma elite econômica e usado para explorar economicamente e extrair renda das classes trabalhadoras ou produtivas na sociedade governada. Mostre-me um só Estado que não era um instrumento extrativo em benefício de latifundiários patrícios, escravocratas, lotes feudais, corporações, bancos capitalistas ou, como na União Soviética, da própria burocracia estatal. Mostre-me um só Estado cujo propósito principal não tenha sido de proteger os privilégios que permitiam que a elite dominante vivesse às custas dos demais. Alguém tem um exemplo? Então, o Estado que é a utopia, não o livre mercado. Então, quem defende o Estado é que tem primeiro que se provar que seu argumento não é utópico. Os Estados já existem há bastante tempo para se provar. Então, eu vou encerrar esse site inicial agora. Eu separei aqui algumas perguntas mais comuns que as pessoas fazem, mas pode ser que sejam as mesmas que vocês tenham. Não sei se vocês preferem que eu comece apresentando as que eu separei, ou se já querem apontar alguma dúvida que vocês tiverem em relação à apresentação. Se quiserem iniciar alguma pergunta, está livre. Você falou desse caso do liberalismo ser uma utopia e às vezes, até para mim que sou liberal, às vezes, realmente, caramba, quando que a gente vai ver um lugar onde não vai existir o Estado, né? Caramba, um negócio tão longe assim, então não me parece tão. Por isso que eu gosto de dizer sempre que o pensamento liberal, ele coloca a inexistência do Estado como um norte. E você vai caminhando esse norte à medida do tempo. Então, se você pode tirar o Estado de um setor, você é um liberal, você vai fazer isso. Sim. Você vai fazendo isso aos poucos, com que cada vez menos o Estado vá sendo carregado pelas pessoas, entendeu? Então, acho que as pessoas veem como utópico justamente porque a gente já imagina algo de né? Algo que a gente não vai ver quando estiver vivo. Mas como um norte, eu acho que é muito mais legal pensar, porque a gente, a cada pequenas atitudes que a gente faz, a gente vai vendo que vai dando, o liberalismo vai dando certo. É porque o ponto é o seguinte, já entra em outra discussão, porque essa é uma discussão de estratégia política. Capitalistas? É porque é uma discussão de estratégia política, porque realmente, eu tenho essa concepção de que é aos poucos que a gente vai questionando o Estado, questionando o campo das ideias, questionando como algoritmo, né, trabalhando nas brechas do Estado, dando menos dinheiro ao Estado. Mas é porque a concepção é o seguinte, quando me falam, Marcelo, mas você quer acabar com o Estado, que anarquia é essa? Você fala, não, cara, não quero acabar com tudo do Estado. Você acabava com duas coisas, o Banco Central e a Receita Federal. O que sobrar é porque é bom. Porque sem o Banco Central e sem a Receita Federal, o Estado não tem meio de se financiar via roubo. Então, tudo que sobrar é porque as pessoas voluntariamente querem pagar. Porque hoje a gente paga uma série de coisas que voluntariamente a gente não financiaria. Muitas coisas que eu nem sei o que é que o Estado faz. Então, o ponto de estratégia política seria esse, a ideia gradual realmente, como o norte, mas é que é importante o radicalismo, em certos pontos, para que você não faça concessões ao poder, para que você não aceite conchavos, para que você não aceite a elite política e acabe sendo engolido por ela. Então, o ponto seria esse. Sim, pessoas se rebelam contra governos, mas não contra estados. E acaba que, quando isso acontece, o Estado sempre se renasce ou muda sua forma de governo ou seu regime político. Isso sempre foi assim desde que ela existiu. Passa de monarquia, aristocracia, democracia, república, aí entra o liberalismo, entra o socialismo, democracia, assim por diante. Então há sempre esse renascimento de estados em regimes diferentes. Então, esse é um ponto bom de atacar para mostrar que o problema não é regime político. O problema não é forma de governo que existe no Estado. Sim. Pode ser liberal, pode ser socialista, pode ser democrata, pode ser o que for.
E como eu coloquei na questão do contrato lá do Hope, né, que não existe contrato de sociedade e Estado, logo não existe limitações do poder do Estado de fato. Ele que produz as regras por ele mesmo. Ele define quanto você vai pagar, define o que acontece com ele quando ele não produz o que você queria. Então, ele não tem como ser restringir o seu poder. Porque o liberal clássico falava, não, o Estado tem que ser mínimo, tem que ser justiça e segurança. Mas peraí, o que você quer dizer com justiça e segurança? Você quer dizer então que o Estado mínimo vai ser dono das armas, ser dono das leis e consequentemente dono do dinheiro. Então o Estado já tem tudo. É por isso que o Estado mínimo leva ao Estado máximo. Eu posso ter menos da segurança devido à economia, uma vez que eu diga que o que causa segurança é desenvolvimento social. Sim, você cria mais justificativo. Eu vou começar a entrar aqui num... Quer fazer uma pergunta? Sim. Muitos dizem que o Estado mínimo vai enfraquecer o Estado, que o Estado vai ficar mais fraco, mas eu acho que o Estado já é forte pela prerrogativa que o Estado tem. O Estado mínimo, eu acredito, e isso é uma concepção equivocada, o Estado mínimo vai enfraquecer o Estado. Pelo contrário, eu acredito que o Estado mínimo vai fortalecer até mais o Estado. E o Estado vai ficar... vai fortalecer, porque assim, eu não sei se eu contei isso para você, porque eu acredito que o Estado ele não foi... Sou social-democrata, sou social-democrata, aberto, liberal, porque o Estado foi feito para ser empresário, o Estado foi criado para ser como todo bem-estar social. Bem-estar social não é a questão, faz state, não sei tudo. Sim. Bem-estar social é muito mais diferenciado. E você tem algum estado que está fazendo bem o que você espera? Tem algum estado que vem fazendo bem o que você espera de bem-estar? Agora, não. Já demorou um tempinho, né? Ok. Vamos discutir. É um processo. Depois a gente discute como é esse bem-estar social. Eu fiquei curioso, que geralmente as pessoas apresentam os países escandinavos, é isso? Países escandinavos, né? Eu vou... Os verdadeiros, né? Porque alguns tentam dizer que seguem essa linha. Eu coloquei aqui a argumentação dos países escandinavos entre as mais comuns. Então vou... Quer fazer pergunta? Não, é só a questão sobre a forma de governo. O problema do seu Estado e uma forma de governo. Isso seria o inverso, não? Poderia ser o inverso no caso, mas poderia ser o inverso. Digamos, a forma de governo, ela dirige o Estado. Sim. Portanto, se ela dirige o Estado, ela comanda o Estado tal qual ela acho que deve ser comanda, para representar o povo. Então, não seria a forma de governo? Mas eu entendi no sentido que ele está falando do governo, assim, pessoas estão contra as autoridades políticas, mas elas não estão contra a estrutura que permitiu que elas fossem as autoridades políticas naquele momento. Entendeu? Entendeu? A questão é assim. Mas é justamente pegando a perspectiva que ele abordou. Porque, tipo assim, se nós fôssemos o Estado, se nós fôssemos, na verdade, o Estado, o coletivo... A primeira parte da apresentação que você não estava foi justamente discutindo isso de que do Estado sermos nós, que não somos o Estado. O primeiro conceito foi esse. Pronto, a gente não ia falar. Se fôssemos o Estado não existiria. Sim. Tranquilo. Então, não é a forma de governo que, ao chegar através desse Estado lá no poder, ela dirige o Estado como bem quer. E o questão do Estado, o Estado não é. Questão. Pense qualquer tipo de regime que forma um Estado que não seja monopólio da força da coerção. Você pode pensar em Estado liberal, você pode pensar em socialismo, democracia, pense em monarquia, democracia, qualquer forma de governo possível que o Estado que esteja ali não seja um monopólio da força de coerção e da autoridade. Qual que seja? Consegue imaginar? O Estado é como se fosse o computador e aí esses modelos diferentes são operacionais. Eu acho que é muito essa relação, mas não tem utilidade de se uma coisa foi excludente, a outra ainda continua se valendo. Eu acho que as duas elas são tão implícitas, organicamente implícitas, a forma de governo como Estado, vai ser dentro do Estado, que ao abalarmos uma, a outra deixa de existir. Aí que tá. Ao abalarmos uma de fato,
tirando essa, Porque aí, pegando o Guedes, desestruturando o Estado pega o logo computador, depois. se você pega o computador e o programa dele, vai deixar o computador do mesmo jeito. O cara quer o Estado. Vai ficar sem o problema, mas vai tirar o computador do mesmo jeito. Vai existir o Windows. Mas a tela, o mouse ainda está lá. Veja assim também, a estrutura que criou o poder vai continuar. Então, tratando-se de argumentos que geralmente, quando se apresenta o liberalismo, nessa viés mais de atacando o Estado domínio, atacando o Estado, acho que um dos primeiros que usa é falando, mas então, se você está presumindo um liberalismo, uma ideia próxima de anarquismo, você presume então como vai ser bom, porque não vai ter o Estado, né? Então todo mundo tem que ser bom para existir essa anarquia. E eu digo que é o contrário, porque eu estou presumindo que as pessoas não são necessariamente boas. Então, por eu presumir que existem psicopatas na sociedade, pessoas ruins, eu não quero que esse psicopata seja o presidente, seja o dono do poder, crie as leis, crie as regulações e os privilégios na sociedade. Então, quem fala que, olha, as pessoas são más, então precisa do Estado, está entrando em contradição. Se as pessoas são más, então por que você vai dar poder a elas? Tipo, você questiona a pessoa ali, mas não questiona o homem com poder. Então esse argumento de que o anarquismo presume pessoas boas, dá para se reverter claramente para a pessoa que defende o Estado. Outra questão é essa questão dos países escandinavos, né? Geralmente, as pessoas que defendem a ideia dos países escandinavos, elas, como geralmente não têm a compreensão de que a riqueza é criada pelo comércio em si, eles começam a pensar, aquele país é rico e ele tem um bem-estar social, o estado de bem-estar social. Então ele é rico porque ele tem o bem-estar social, o que são coisas que não são correlacionadas. Porque você tem que entender o que aconteceu antes dele ter o estado de bem-estar social. E a gente pega os rankings de liberdade econômica, o Fraser Institute, por exemplo. Quais são os critérios para se definir liberdade econômica no Fraser Institute, por exemplo? Tamanho do Estado, sistema jurídico de direitos de propriedade, solidez da política monetária, liberdade de comércio internacional, regulações do mercado de trabalho, de crédito, de comércio interno. Então o que acontece? Quando você olha os países escandinavos, você pega lá eles estão quase todos entre os 40 economias mais livres do mundo. A única que está fora é o número 41. Então, assim, você presume que, pela própria conceito de economia que a gente está estudando aqui, é a liberdade econômica que cria riqueza. O Estado, como a gente aprendeu, não cria riqueza. Então, a partir do momento que a liberdade econômica, as reformas liberais, criaram riqueza, eles conseguem ter impostos suficientes para desperdiçar no bem-estar social, que é o sistema mais ineficiente do que o livre mercado e do que as ONGs, porque é um monopólio forçado, que não recebe sistema de feedback. Também tem questões de administração pública, porque um país da Europa é algo de dimensões mínimas em comparação ao Brasil. Então, a gestão de um Estado europeu é muito mais próxima da sociedade do que a gestão do Brasil seguindo os poderes de Brasília. Também tem esse ponto. Mas o que a gente pode perceber também é o seguinte: os países que criaram reformas liberais e criaram riqueza ainda conseguem manter algum bem-estar social. E aqueles que mantêm o bem-estar social sem ter criado qualquer reforma liberal foram os primeiros a quebrar. E a gente está vendo como os países europeus estão quebrados devido ao seu welfare state. A Grécia é um ótimo exemplo. Um outro ponto que costumam falar é a questão de regulação sem Estado. Não vai ter nenhum controle, o cara vai poder vender qualquer coisa. E a regulação pode existir sem o Estado. Ela só não vai ser uma regulação de controlar concorrência. Ela pode ser uma certificação de qualidade, de testar a qualidade. E as agências reguladoras privadas vão estar em relação de concorrência. Vamos pegar o conceito, então, de um restaurante. A gente tem lá uma certificadora que atesta a qualidade dele, a higiene dele. Se você vê lá um restaurante que é uma porcaria, as pessoas saem doentes, e tem um certificado de uma agência, você vai pegar, não vale nada. E essa empresa, perdendo sua reputação, a sua certificação também perde valor. Então, pela mercado de agência reguladora.
seriam livres mercado de agências reguladoras. E já existe uma série de certificações, menos na ciência de computação, certificações puramente privadas, e que elas são avaliadas pela opinião da sociedade. Então, é totalmente possível no ambiente de mercado ser também controlado dessa maneira. Uma outra questão é sobre a visão de como seria bens e espaços públicos no ambiente liberal. Por que tem uma visão assim, ainda inicial, para pensar, nossa, tudo privado, vai ser um monte de condomínio, ninguém vai andar pela cidade, não vai ter parque, não vai ter nada. E assim, bens públicos não querem dizer bens estatais. Espaços podem ser públicos sendo privados. Por exemplo, na Inglaterra, no século XIX, pontes, estradas eram financiadas e construídas por comerciantes. Por quê? Porque eles eram legais? Não. Porque eles queriam que as pessoas chegassem nos seus comércios que ficavam do outro lado. Então, construía a ponte, mantinha a estrada, as pessoas podiam chegar para fazer negócios com eles. Outro exemplo de propriedade pública que é privada. TV aberta. Aberto sinal para a gente, mas é a publicidade privada que financia. Então, existem diversas formas de se financiar algo para ser aberto ao público de forma privada. Você vai dizer, a gente precisa de segurança contra estrangeiros, criar uma força armada. Que eu não acho que nem algo tão relevante no ambiente liberal. Mas digamos que precisa. Nada vai impedir a Coca-Cola de financiar a publicidade dela, para financiar essa segurança para poder botar propaganda. Coca-Cola, nós protegemos o país. Pode acontecer tranquilamente e a gente não precisa tirar no seu bolso. Então, é outra questão. Pensando em UFAL, aí tem um argumento que eu escuto muito, que as pessoas falam, do privado? Então, por que então a UFAL é melhor do que as faculdades privadas e tal? Começam a comentar isso. Eu estudo na UFAL no SESMAC, e já adianto. A UFAL não tem nada de melhor no sentido em termos de sua gestão. No que se limita à gestão, a UFAL é muito inferior. Você tem salas, cadeiras, estruturas, péssima gestão, sem luz, sem ar-condicionado. No que tange a estrutura e a administração, é muito inferior. O que é que tem de diferente a UFAL da faculdade privada? Bom, acontece que na UFAL, geralmente, os alunos da escola privada vêm para cá. Você vai no curso de Direito, no curso de Medicina, no curso de Engenharia, eles vieram de que escolas? Da escola privada. Então, o que é que acontece? O Estado faz o seguinte com o pobre, olha, na escola pública, tu vai sair semi-analfabeto, vai dar educação horrível para você. Quando chegar na faculdade, tu não vai entrar, porque os caras da escola privada vão tomar sua vaga. Mas tudo bem, tu pega um financiamento, fica endividado e vai estudar na universidade privada. Então, a lógica, você vai se ferrar por todo o período da sua educação. Então, a diferença da UFAL para o SESMAC e tal, é só uma diferença de material humano e digo, uma diferença superestimada. Não é tão grande assim. Então, é só porque os alunos que tiveram as melhores notas durante todo o seu percurso escolar tendem a entrar na universidade pública porque eles vão ter uma educação sem custo. O menino da Porta Verde vai poder estudar aqui Direito de graça, para o menino do Jace, do Benedito, poder estudar o SESMAC pagando, né? Pagando 600 pila em administração, ou se ele quiser medicina, né? 3 mil reais. Então, o ponto, a Universidade Federal não é superior também à faculdade privada. Então, você pode ir em qualquer campo, o setor privado é melhor. E aí é uma parte de obrigação que já fosse um direito, né? Direito é uma obrigação do Estado, só que aí não percebe que esse direito, se a gente for discutir a Constituição dele, primeiro que ele não existe. Sim. É um direito que é dado, mas em torno de populismo, para manter o poder que já está, porque mesmo de dizer a direito seja. E segundo, porque ele já existe muito grátis, né? Isso é um fato. Sim. O segundo ponto é que, uma vez que para garantir a atividade de uns, eu vou ter que sustentar de alguma forma. A forma de saber qual é imposto. E no imposto, a gente fazer aqui na elétrica, quem paga mais imposto no Brasil é o mais pobre. Sim. E o mais pobre que paga imposto,
ele paga mais e recebe menos. Aí pega a faculdade pública, é o pobre que sustenta a faculdade pública, mas é o rico que estuda aqui dentro. Se o pobre quiser estudar, tem que ir para filosofia como eu, tem que ir para as ciências sociais, tem que ir para a história, porque se quiser ir para disputar medicina, se quiser disputar direito, engenharia. E essa é a função social do Estado. Pois é. Essa é a dita função social. Todos têm mais esse pobre disputar, porque ele vai disputar com pessoas que tiveram formação elitizada. E pensando em algo gradativo, existem meios do pobre estudar de graça no setor privado, né? Que é a ideia dos vouchers, que você pega, elimina a burocracia estatal, as escolas públicas, elimina a gestão estatal para o prefeito não precise mais roubar merenda de criança. Então você libera os recursos do Estado para que ele pague a mensalidade para o menino poder estudar o contato junto com os mais ricos. Há um meio gradativo para aos poucos eliminando a intervenção estatal e o pobre ter condições de se manter. Esse discurso acaba justificando o fato de eu ter um camarada aqui na UFAL andando de BMW, ganhando 500 mil por mês, mas tendo direito de estudar de graça, enquanto o pobre se lascando para trabalhar de manhã até a noite para chegar aqui e estudar igualmente com esse cara. Não, esse direito meu. Porque se é gratuito, o que é que pressupõe? É que é gratuito porque você tem que pagar. Mas o camarada tem como pagar, aqui como o cara tem como comprar o FAO, mas não, eu estudo de graça, porque eu tenho direito. É complicado. E na verdade não é de graça, a gente bem sabe. E o mais cínico e complicado é que os pobres que entraram em filosofia geralmente vão defender o direito do rico da BMW e estudar aqui, né? Então... Fala filosofia, porque... Tipo assim, a questão, aí está na minha cabeça, lá o Estado parece uma coisa de discurso usual do poder político engendrado na sociedade. O que é que acontece? Parece que o Estado, quem apoia o Estado aqui? Quem apoia o Estado aqui? Qual é o pobre que apoia o Estado? No Brasil, há mais pobres ou mais ricos? Quem é que apoia de fato o Estado? O Estado é um discurso de alguém que Sim. é ingênuo. O Estado são pessoas que criaram um discurso para legitimar a agressão. Exato. Mas o Estado não São existe em pessoas si. Pessoas restritas e criaram discurso a respeito do Estado. É uma Então, gangue muito pra mim, articulada. Exato. Então, para mim, ainda a questão não é o Estado. A questão é o poder que falou sobre esse Estado como se ele fosse algo legítimo. Que ele tivesse esse poder de dominação, de tipo o Weber, como se isso fosse algo legítimo para com a pessoa. Então, para mim, ainda a questão, de fato, não é o Estado. É porque... Ele é um mero discurso fictício. É porque você tem que entender o seguinte, o Estado ele não nasceu de um discurso. Não foi assim o cara falou. Não. Ele não chegou lá... Não, é porque tem que entender o seguinte, sim. Porque o Estado, na verdade, assim, no conceito na ciência política, que ele nasceu do sangue. O que acontece? Existem bandos em conflitos, você dizima alguns, os que sobreviveram começam a pagar tributos para se manter naquela sociedade. Você começa a criar meios de legitimar que nasceu da pura agressão. Só que aquilo, como eu disse na apresentação, ele começa a cooptar pessoas do setor privado, começa a cooptar pessoas do setor militar, começa a cooptar pessoas do sacerdócio. Pessoas do sacerdócio começam a dizer que o rei é representante de Deus, então não pode ser questionado. Você começa a criar meios de legitimar o poder do Estado. Então esse discurso é o que legitima esse Estado. Mas aí parece ele sempre ser secundário. Eu legitimar o poder do Estado. Porque quando você para o liberal querer acabar com o Estado, ele vai ter que entrar no discurso político também. Mas é um campo mais estratégico, eu diria. Aí é por isso aquela questão do computador. Tá, o computador parou, ainda tem uma estrutura. Mas eu sou o cara que tem mais estrutura e eu sou aquele que pega a estrutura e joga no lixo. Tá ligado? Então, assim, pra mim, o Estado ainda não é a questão. No Estado moderno, o Estado jogar dinheiro no lixo, não é tão fácil assim. Não, claro que Porque pra gente é questão de leis, de legitimidade e tal. Quem tem as leis, tem legitimidade, é quem tem monopólio da abolição. Nesse caso é o Estado. É meio que. mas aí fica jogando essa culpa pra esses três, tá Pra cá, ligado? o Estado Essa não é deficiente que não é um existe. ente pessoal, o Estado. O Estado é formado por pessoas, são indivíduos que têm interesses próprios, estão ali querendo legitimar de qualquer forma. Em relação às questões das leis, como ficaria um Estado liberal nessa questão de segurança das pessoas, polícia?
porcentagem de coisa? Como trabalharia essa questão? Eu vou entrar nisso. Eu separei os últimos 3 tópicos aqui, que são provavelmente os mais polêmicos. E, obviamente, assim, esses tópicos que eu estou... Eu já falei que eu comecei a desconstruir na Inglaterra, então não tem nenhum problema. E, na verdade, já são empresas que constroem hoje. Tipo, não tem o funcionário público que constrói estradas. O Estado toma o dinheiro da gente, manda a empresa construir. Só que é só a gente tirar, olha, ao invés do Estado roubar uma parte, por que a gente não pega dele e constrói a estrada? É só tirar o intermediário, entendeu? O Estado é só um alocador de recursos ineficiente. A gente vai tirar o intermediário e construir a estrada. Sim. Então a estrada que é uma rua que foi asfaltada lá perto de casa, que foi por uma pessoa. Depois o Estado concedeu, não foi o benefício fiscal, o cara construiu. O pai do Romulo que pagou para ser asfaltado, ele construiu a estrada ali. Então, assim, se for privado, pode fazer isso tranquilamente e de forma muito mais barata e eficiente que o Estado. Mas como, por exemplo, lá no sertão, uma iniciativa privada vai estar fazendo ali no meio do nada uma rodovia que vai para outra cidade, por exemplo, porque você está pensando no seguinte, você está pensando num ambiente de mercado regulado e restrito e pensando como tudo mantesse tudo igual, só que sem o Estado. Mas a gente tem uma série de países que tinham muito menos recursos que o Brasil e enriqueceram. Procure a história de Hong Kong. Hong Kong tem uma única coisa, rochas. E hoje é um país muito mais rico e próspero do que o Brasil. E como é que eles fizeram isso? Livre comércio. Com portos, livre comércio interno, com pouca intervenção do Estado. Então é aquilo, você está pensando no ponto de que, Estado ineficiente é o mesmo que Estado mínimo, Estado inexistente. Você olha, a favela já vive o anarquismo liberal. Não, cara, ele vive todas as intervenções que o Estado criou para que mantivesse aquelas pessoas na pobreza. As pessoas do sertão também convivem nisso. Só falando sobre o sertão um pouquinho. E você pode falar muito bem das economias sem produção, né? Além do processo de economia sem produção, né? Foram criados o boom da municipalização aqui em Alagoas, Verdade. da década de 50, que foram começar a criar os pequenos feudos. O cara separava aqui, o Lourenço separava aqui, olha, eu montou uma cidade aqui. Rapaz, mas por que você vai montar a cidade? Tem nada aqui. Então, como montou da cidade, eu vi o prefeito. Vai ter uma câmara, vai ter isso, um monte de secretaria, mas como você vai financiar isso daí? Não importa. O governo, no caso estadual, vai ter que repassar. O governo federal vai ter que repassar, porque é definido por lei. E teve uma cidade que criou uma estrutura para a produção. Aí, então, ok, eu não tinha nenhuma estrutura, isso é chamada economia sem produção. Não tinha nenhuma estrutura de produção, que elas só viviam do que era produzido em outras cidades. Aí a gente começa a então, se tirar essa estrutura agora, então, se as pessoas com economia sem produção, acabou. Eu vejo muita gente priorizando as pessoas do sertão, como elas fossem menos, tivessem menos potencialidade do que de outros lugares. E eu afirmo que isso não é verdade. Afirmo e reafirmo. O que acontece é que diariamente elas são privadas de fazer o que elas querem. Por exemplo, a gente vê muito a questão do transporte. A gente estava vendo ali, o que a ASAL persegue as pessoas que estão tentando transportar as pessoas de sítios, de vila, que vão lá, você estava vindo da vila, você tem a licença, seu carro está vendido. Está entendendo? Fiscalização em vez. Esse produto está vindo de onde? Você trouxe de Sergipe? Peraí, tem atacando feirantes. Então, na realidade, existe um ataque sistemático às pessoas, principalmente no sertão. Então, imagine o que as pessoas poderiam fazer. E elas estão sobrevivendo. Então, tem gente muito empreendedora lá, fazendo de tudo, apesar de todo o discurso contra, apesar de toda uma força. E gente lá que está sobrevivendo. Imagine se elas estivessem sendo atacadas. Supondo que existisse um livre comércio, as pessoas poderiam olhar para a região onde moram e as empresas poderiam oferecer serviços e elas fazerem determinados serviços na região dela para a melhoria da população. A população estaria em acordo a respeito de algum preço falado por alguma empresa para fazer determinada coisa, e aí, como haveria concorrência, nunca seria aquela coisa centralizada,
caso, os seus serviços que elas já fizeram antes, e aí as pessoas poderiam contratar e assim fazer uma melhoria no local. Sim. Seria mais ou menos isso. A noção é essa, você elimina a ideia de monopólio. Mas você fala que não tem que a questão da construir estradas. O governo hoje tira, sei lá, 90 mil de imposto e paga para uma empresa, sei lá, 50 mil e segura o resto do seu dinheiro, entendeu? E paga para aquela empresa porque já tem uma conta com aquela empresa. Mas se o dinheiro fosse dado à população, se você ficasse com 190 mil, você ia entrar em consenso com a população ali que está precisando construir a estrada para ver qual das concorrentes que teria o melhor serviço, que faria o serviço mais barato. E aí vocês mesmo, a população mesmo que escolher pronto, a gente escolheu esse porque tem um serviço bom e mais barato. E aí você mesmo escolheu um serviço bom, barato, ia ficar com o resto do seu dinheiro, que é segurado pelo governo, entendeu? E ia ter um serviço realizado pelo governo. E existem exemplos de pessoas que construíram estradas de forma privada. O Estado não estava fazendo, as pessoas se reuniram, as pessoas construíram. Aí o que o Estado aparece depois? Não, isso aqui é irregular. O Estado não passou um monte de tempo sem fazer nada pela pessoa, mas depois que a pessoa fez a estrada, não, peraí, é regular. O anarcocapitalismo considera o ser humano como egoísta por natureza? Eu acredito que isso não é uma concepção moral de anarcapitalismo, não. Por sinal, assim, eu acho o termo, assim, a questão do egoísmo, aí depende, o egoísmo é objetivismo, que é a Ayn Rand que argumenta isso. E a Ayn Rand não é anarcocapitalista. Entendeu? Se isso for considerado, o Estado sempre vai existir, porque ninguém vai querer que o Estado seja da forma como você está falando. E assim, Não existe esse Estado, existe simplesmente... e outra coisa, eu não gosto do termo anarcocapitalismo. Assim, eu gosto de falar liberalismo, voluntarismo, porque anarcocapitalismo, ele é péssimo em termos de discurso. Você reúne duas coisas que as pessoas odeiam, anarquia e capitalismo. Pensa em anarquia, você pensa lá, anarquia, o que o pessoal pensa? O pessoal pensa naqueles caras black bloc quebrando tudo, o capitalismo pensa nos gordos com um cifrãozinho, um chapéuzinho. Aí pensa, porra, então é os black bloc quebrando os gordos roubando a gente, tá ligado? É o pior sistema do mundo. Então, quando você fala livre mercado ao invés de capitalismo, quando você fala voluntarismo ao invés de anarcapitalismo, é muito melhor. Porque voluntarismo não passa uma imagem negativa, a pessoa não tem uma imagem na cabeça. Voluntarismo, pô, o cara deve ser, tá ligado? Médicos Sem Fronteiras, tá ligado? Voluntário. Pensa coisas legais. Então, por questão de discurso, eu não acho válido o anarcapitalismo. O debate sobre os interiores tem dois discursos que podem ser colocados aí. O primeiro é o discurso utilitário, aliás, o primeiro é o discurso moral, o segundo é o discurso utilitário. No discurso moral, a questão é, será que é moral você ter um povo tendo seu dinheiro confiscado, como se a própria vontade, para ter o confiscador gerindo ele, como bem quiser entender, colocando empresas que ele escolhe para colocar, isso é, os amigos dele, né, para fazer serviços com preços, sempre é um preço que não é o preço real, é sempre um preço que, tipo, aquela famosa frase, que toda obra, eu esqueci como é que tem um texto da obra, esqueci. E o pior aí disso aí também é que os centros onde a integração da renda per capita dizem querer fazer algo que os povos que estão incapazes, que estão fora do centro, esses centros por querer fazer alguma coisa por esses povos, não acaba fazendo, porque não acaba aparecendo em lugar nenhum. Está complicado, a vida se concentra aqui, de não lugar duas coisas, ou da prefeitura ou de usina. A usina quase sempre pertence a um político e a prefeitura não precisa nem falar. Então é isso aqui que vai mover a cidade. Só ver qual era o nosso empresário mais rico, João Lira. Você não sabe se ele era político ou se era empresário. Então você vê como são as relações da nossa economia de mercado, nosso capitalismo, onde é totalmente estatal. Uma estrutura estatal, legal, que protege. E que já ficou o produtor de fazer. Você vai ver o mundial, o Maricona, sempre assim. A cidade lá se baseava numa rua que cortava, era tipo aquela cidade dos fantasmas, aquele tipo de carros. Era só uma rua, lá era só uma rua. Então, lá toda a gira tornou um posto de gasolina, que é de político,
e da prefeitura. E do mercado político. Então, é político lá na cidade. Você tem uma cidade toda que acaba sendo refém da vontade política. Então, acaba que o político lá é subvalorizado, porque se não for ele, uma vez que ele der dinheiro da cidade, o povo está lascado. Você vê um sistema desse ainda para que acontecer diante do que a gente consegue, diante do que a gente é capaz de conhecer dentro da universidade, fora dela até também, para poder mudar esse tipo de realidade absurda. Hoje em dia isso é absurdo. Isso existir, velho. Ainda, velho, é absurdo. É um absurdo. Eu- Tem uma estrutura que protege isso, que é absurdo do Estado. Eu preparei, a professora tá todo mundo indo. Todo mundo está indo embora já. Eu preparei um comentáriozinho que, se vocês aguentarem, é rapidinho. Um comentário sobre. Talvez seja interessante para vocês de saúde, segurança e justiça. Se permanecerem aqui, eu posso fazer um breve comentário. E lembrando, assim, essas dúvidas que eu adicionei na apresentação, cada uma delas merecia uma palestra só delas. Se eu discutir segurança, justiça, saúde no livre mercado, precisaria de 50 minutos para explorar bem. Eu vou chegar, olha, 2 minutos, ó, segurança funciona assim, assim. Eu vou dar uma pincelada para vocês darem uma refletida sobre o tema. Mas a gente pode, em outros módulos, trazer obras que trabalham unicamente isso, como a obra do David Friedman ou do Michael Hammer. Então, saúde, é que assim, saúde, justiça e segurança. O pessoal fala, como vai ser isso? E geralmente são coisas que funcionam pessimamente pelo Estado, né? Aquela se a saúde fosse regrada, tal qual é a privada, todo hospital público deveria fechar hoje. Porque a cidadania, se fosse aplicada a regra que o Estado aplica aos hospitais privados, eles seriam como hospitais. Sim, porque existem 2 setores. Não existe o setor do mercado da saúde. Existe o setor estatal e o setor extremamente regulado das seguradoras de saúde, né? Então, qual o problema você cria um sistema, né, de saúde, né, estatal? Não, que tipo, quando um serviço de saúde passa a ser gratuito, a quantidade desse serviço que as pessoas passam a querer consumir passa a ser infinita. Porque assim, a demanda por saúde é infinita. Então você passa a ter algo gratuito e as pessoas procurando. Eu vou dar alguns tópicos, algumas ideias aqui que eu peguei. Então assim, quando ele vê que a demanda é infinita, o Estado passa a tentar limitar os gastos, né? Porque não tem como prover saúde infinitamente. Então, mesmo ele limitando os gastos, isso não é suficiente para reduzir a demanda por consultas. Então, isso começa a gerar filas de espera contínuas para tratamentos, para cirurgias, para remédios, até para coisas de rotina. Então, o governo passa então a impor mais controles. Então, ele passa a controlar a demanda, criando burocracias quanto ao número de visitas, o número de testes, o número de hospitalizações e o número de cirurgias que as pessoas podem fazer. Então, esse processo de tentar controlar os custos de uma economia socializada, infinita, também é refletido nos salários dos médicos. Então, ele começa a diminuir os salários dos médicos do SUS, o que reflete também nos serviços que eles prestam, porque eles, sendo mal remunerados, eles também vão ter menos incentivos de fazer um bom trabalho. Então, baseando no limite de preços, tanto da oferta quanto da demanda, como consequência, isso gera uma total destruição da qualidade do serviço do SUS. Ele nunca vai funcionar bem. E o mercado de seguros privados é extremamente regulado. Então, isso torna ele caro, torna que ele remunere mal e torna ele ineficiente, sendo muito parecido com o SUS, só sendo ligeiramente superior, simplesmente porque é privado. Mas você vai pensar, mas se não tiver o Estado atuando, o pobre vai morrer na rua, vai ficar sempre doente e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte: já existem casos na economia brasileira de empreendedorismo na saúde, com todas as regulações do setor privado criando meios dos pobres obterem alguma forma de saúde. Que foi um caso que começou em 2012 com médicos do Sírio-Libanês e do Albert Einstein, que eles criaram a empresa Doutor Consulta, que eles abrem clínicas em bairros bem pobres e cobram consultas no valor de R$40 a R$60, que podem ser parceladas. O que aconteceu?
os pobres conseguindo obter consultas com médicos do Albert Einstein, de forma que eles estão conseguindo agora se aproximar ao ponto de equilíbrio, começar a ser lucrativo. É um negócio que vem crescendo. Imaginem no ambiente de livre mercado quantas iniciativas poderiam acontecer. E antes mesmo do SUS, existiam iniciativas também do setor voluntário, né? As Santas Casas, a Beneficência Portuguesa, que prestavam serviço de saúde à sociedade. Então, justamente, o empreendedorismo, o voluntarismo pode assumir uma função melhor do que o SUS. Tem até um caso em que isso relato, que a Beneficência cobrava os serviços de R$400, tinha clientes dele da alta elite Que iam para lá, tem pessoas ricas que vão correr produtor consulta para ver se pegam. tem que pagar os 6 contos no seguro e pagar 40 contos na favela. Pronto, um insight no campo da saúde para vocês pensarem. No campo da segurança, né? Beleza, o campo de segurança é bastante polêmico. Mas a gente tem que pensar o seguinte: já no modelo liberal, a quantidade de crimes vai ser menor. Por quê? Porque o crime organizado, ele é principalmente criado pelo Estado. Eu não estou falando do Estado, o Estado é criminoso porque cobra imposto. Isso é criminoso de fato, mas não. O Estado é criminoso no sentido de que ele restringe o comércio de armas, de drogas, diversas coisas que criam contrabandos. E o mercado negro é o que financia organizações criminosas. Então vamos pensar na questão das drogas. Por que o setor das drogas é violento? É por causa das drogas? Não, por causa da proibição. Como é que isso acontece? A gente tem lá chocolate. O governo diz que o chocolate faz mal, vamos proibir o chocolate. Beleza, proibiu. Ele está proibido, então eu não posso mais disputar com o meu concorrente, o GOB, via marketing, via propaganda. Então a gente está vendendo chocolate no mesmo lugar. Então o que eu vou fazer? Vou dar um tiro no GOB, para tirar ele lá e poder ganhar o mercado. Aí o que acontece? O Slane comprou chocolate comigo, mas ele não está pagando. Eu não vou chegar na pequenas causas, né? Porque eu sou um criminoso, porque é proibido pelo Estado, então vou dar um tiro no Slane. Então a violência começa a surgir porque foi proibido. Mas isso também... Sim, mas a gente tem exemplos práticos de como a liberação destruiu a violência. Que é o quê? O caso do álcool. Sim, isso, claro, como eu estou falando. É que a proibição não anula demanda. Você vai É. a coisa, mas demanda. Você só vai trocar o seguinte: quando você proíbe, as drogas vão continuar existindo. As drogas existem, inclusive na UFAL, você sabe. O que é que acontece? No seu bloco. No seu bloco. Isso aí é coisa óbvia. Você está falando uma coisa que eu nem Então o que é que acontece? O Estado proibiu o empresário de negociar e botou o traficante. Então a violência começa a ser criada pelo Estado. Então com a liberação, a violência diminui. E a gente viu isso com um exemplo prático do álcool. O Estado americano proibiu o álcool. O que aconteceu? As pessoas beberam muito. Mas comprando de quem? Da máfia. A máfia começou a vender o álcool. Foi criada toda a violência a partir da proibição do álcool. O que aconteceu quando a pauta liberal venceu e o álcool foi liberado? As empresas assumiram. Você não está vendo aí o Paulo Lema querendo trocar tiro com os caras da Heineken. Eles não estão tornando mais publicidade. Porque é ineficiente para o empresário, em vez de investir no seu negócio, ele investir em matar o concorrente, sabe? Se a violência fosse algo que fosse acontecer no capitalismo, a gente já veria hoje a Coca-Cola, a Pepsi jogando bomba e tal, não acontece. Mas deixa eu entrar no ponto rápido da segurança mesmo, porque senão vai ficar muito... Só matando rápido, eu fico pensando na questão da droga, ela sendo legalizada. Sim. Eu fico pensando assim, porque o traficante, ele não quer que você morra, ele quer que você continue comprando. Mas que paga. Que pague. Certo. E assim, no caso do Mas álcool, se não pagar, você morre, né? no caso do álcool aí, o álcool passou a ser uma coisa melhor trabalhada pela As empresas fizeram um álcool muito melhor do que o álcool da máfia, mais seguro. Porque justamente ela quer que você continue vivendo. E tem um ponto também, por exemplo, que drogas mais perigosas como o crack foram criadas pela proibição. Porque o que acontece?
existe a cocaína. Não, existe a cocaína. Existe cocaína. Aí o Estado pega e apreende a cocaína dos traficantes. As pessoas ainda querem drogas. Aí o que acontece? O que acontece? Se ele apreendeu a cocaína, tem menos cocaína, menos oferta de cocaína e tem a demanda por ela, o preço dela aumentou. Então, o traficante precisa pensar o meio de se fazer mais barato. Então, ele cria o crack. Então, as apreensões, a proibição do Estado faz com que o traficante comece a ter ideias de baratear e realmente, o traficante, como ele não vai ter nenhuma ideia de queria agradar meu consumidor e tal, fazer uma grande publicidade, fazer uma grande qualidade. Assim, eles têm meios bastante precários. Eu tenho um amigo policial que ele mostra os grandes métodos empresariais dos traficantes para, por exemplo, conservar a maconha, que eles utilizam urina. Então, assim, são meios que na empresa não funcionaria, né? Você permite que as empresas concorram, você não acha que o traficante, utilizando urina e fazendo contabilidade no caderninho, vai ganhar deles. Não vai. Então, o traficante vai perder a fonte dos seus recursos de violência. Mas entrando então... O mais seguro, como é no Colorado hoje, nos Estados Unidos. Hoje no Colorado é legalizado e você vê várias empresas, até aquele rapper Snoop Dogg, ele tem uma empresa só de produtos baseados em maconha. Então, tipo, é o livre mercado. Quem quer consumir, consome, quem não quer, consome. Mas você não precisa ir até o traficante para conseguir. Mas, agora entrando na questão de segurança, é bom justificar, algumas pessoas podem pensar, que pensam que é segurança privada, vai acontecer assim, estou andando na rua, aí sou assaltado, aí, eita porra, sai correndo atrás de polícia aí, velho, vem me ajudar agora, tiro do bolso, 50 conto, tá, vou lá, não é assim, não é assim. O que acontece? Tudo é privado, você vai querer criar seguros na sua propriedade, e quando você é propriedade despropriada, isso é um custo para a seguradora. Então, pode ser o próprio serviço extra de seguradora prover segurança para você, uma agência de segurança, para que ela não pague tanto seguros. Então, poderia ser simplesmente como um plano, uma mensalidade que você paga a uma agência de segurança. Então, não pense que a pessoa vai ter que sair correndo, procurar policial e tal. E assim, vamos pensar na questão justamente do monopólio forçado, que o Estado tem e que o setor privado não teria. Você pagaria por uma agência de segurança que permite uma extrema quantidade de homicídios, de violência, de que uma agência de segurança que toma mercadoria de ambulantes, uma agência de segurança que confunde frequentemente pessoas de determinadas cores com criminosos, uma agência de segurança dessa forma? Você pagaria por ela? Voluntariamente? Não, mas hoje você paga. É a agência de segurança do Estado. Então, a polícia militar. Não acabou, tem que acabar. Então, o ponto do livre mercado é ele permitir que você possa questionar as ações. Você paga uma agência de segurança e ela comete homicídios por engano, ela rouba o mercadeiro mais pobre. Eu tô contigo. Mas não, cara, confundia aquele aerosol com um revólver e dá um bala no cara, né? É uma polícia muito inteligente. Então, assim... Também é bem na prática mesmo. Eu fui roubado. Alguém já foi roubado aqui? Eu já. Pronto. O que vocês fizeram depois que vocês foram roubados? Fui pra casa e comecei a chorar. Levando para coisa para uma medição mais conceitual. Você liga para a sua agência de segurança. Exato. Você liga para lá. Poxa, eu fui assaltado agora. Não, é parte para atender, né? Eu fui... Total, você vai ligar e ninguém vai atender. Atendeu. Aí isso, agora atendi. Moço, vou mandar, tá certo. O policial chega até você e diz, o que foi que ocorreu? Ocorreu isso. Nós devemos fazer uma ronda aqui. E a gente vai ver se a gente recupera isso aí, tá certo? Tranquilo. A ronda não é feita, ele vai pro passaporte de França, fica no tempo, tá ligado? E o cara ia fazer o quê? Foda-se, velho, já deve estar no... Perseguido pela ótica dele. Agência de segurança, ele te protegendo ou não, ele vai ser pago. Porque ele precisa te proteger. Exato. A não ser que o consumidor não esteja satisfeito com... Sim, no sistema de livre mercado, foi a agência de segurança do Estado. Entendeu? Ele recebe, dependendo da forma que ele é pago. Eu estou pagando uma agência.
cara não me serviu. Justiça privada você pode questionar. Vai pra lá que eu tenho uma. Agora, imagina uma coisa privada que o cara recebe bala e receber do mesmo jeito, prefere não levar a bala e receber E assim, também tem outro caso, né? De segurança a gente paga. Eu fui assaltado, saí do trabalho recentemente, e nem deu pra ligar pelo estado de greve. Assim, tem esses pontos também que às vezes você não tem o que fazer. Então, assim, o incentivo na agência de segurança não teria o crime organizado, como a gente conhece, e teria um sistema de controle ao serviço da segurança. Entra. Mas não tinha que engolir calado, o serviço da Marinha, como acontece. Não teria coisas absurdas como aqueles crimes de autoridade, né? Desacato de autoridade, que é basicamente o crime contra a liberdade de expressão. Você não quis fazer o que o cara disse pra você fazer. Você vai estar preso. Funciona assim. Você é uma autoridade porque você serve a mim e eu que. eu pago o seu salário e você que não divide. Porque o Estado somos nós. Pública que tem lá, né? Eu já botou lá no copo. É uma coisa. Eu sou a autoridade de sair. É isso. É muito curioso isso, que o servidor público, ele é aquele que recebe você e tá lá. Proibido ofender servidor público no seu trabalho, né? E quando você chega no setor privado, ele tenta te receber bem, né? Senão... Mas seja pode sempre, é pra cá essa. Pode sempre, setor privado. Pode sempre, setor privado. O caso já recebe de uma forma mais positiva possível. Mas no último tópico, né, para finalizar, justiça. Só vou dar uma pincelada nisso agora, que é o seguinte, a lei não é propriedade do Estado. O Islã pode comentar um pouco depois de que eu finalizar isso. É que, tipo, o common law, o direito comum, ele foi desenvolvido por juízes que competiam entre si. Ele foi desenvolvido assim, por um decreto de um rei, né? E tipo, toda a estrutura jurídica, legal, as pessoas começam a pensar, não, mas para ser propriedade privada, o mercado, o comércio, tem que existir um sistema todo estatal protegendo. Mas tem que pensar o seguinte, primeiro as pessoas começaram a comercializar, ou primeiro chegou os juízes, os burocratas, criaram estrutura, depois as pessoas começaram a comercializar? Não, as pessoas começaram comercializando, existia propriedade privada, depois que surgiu os meios burocráticos. A lei surge para reconhecer tudo isso, não para criar. E assim, já existe hoje meios privados de justiça, de decisão de justiça, que é o serviço de arbitragem, né? São basicamente mediações privadas para solucionar disputas entre pessoas, né? Que, por exemplo, questões de acidente automobilístico, as pessoas vão para a arbitragem para resolver isso. E qual o lema da arbitragem? O aperto de mão é mais poderoso que o punho. Então, também, mas assim, o ponto é que como funcionaria uma justiça privada? Outro exemplo é o sistema de leis mercantil, que ele foi desenvolvido em tribunais privados e só muito depois que o Estado se apropriou do direito mercantil, do direito do comércio. Como é que funcionava na Inglaterra medieval? Falamos da Inglaterra, como eu disse no início, foi o berço do liberalismo clássico, né? Na Inglaterra medieval existiam tribunais mercantis privados. Então eles não eram pelo Estado que era concedido, né, a legitimidade daquela lei. Mas então como é que é assim? Tinha uma disputa de comerciantes, o comerciante fez alguma besteira com a sociedade e a justiça privada determinou de que ele estava errado. Mas não está o Estado, né, para atuar ali. Como é que o pessoal na Inglaterra medieval fazia para funcionar? Ostracismo e boicote. Claro, com o sistema legal privado existindo do Estado, pode ter meios mais coercitivos. Mas naquela época acontecia o quê? O mercador dizia, eu vou obedecer não à justiça privada. Todos os outros mercadores, todos os outros comerciantes paravam de comercializar com ele. E se automaticamente no bolso, no instante aceitava a demanda da lei mercantil. Então, são formas de pensar que tudo que a gente coloca nas mãos do Estado é possível a sociedade fazer de maneira mais eficiente. E essa era a ideia da apresentação da anatomia do Estado. Valeu, se qualquer dúvida. Mais perguntas? Semana que vem é o quê? Semana que vem é economia com lição. Economia com lição, né? E rasmite com a